Bom dia, pessoal. Acho que em nome do Bahia Asset, agradecer a presença de todos. A gente tem o prazer de receber o grande Rian Tavares. Cara, amigão, fenômeno da XP. Ex-Bahia, ex-BBM. Então eu queria pedir para o Rian falar um pouquinho da sua trajetória, tipo, como o Bahia te marcou, qual a principal experiência que você traz. Conta um pouquinho de você para todo mundo. Obrigado. Deixa eu ver se o som tá gravando. Tem que preocupar também com o áudio, né? Gente, primeiro de tudo, tá ouvindo? Boa. Gente, bom dia. Vocês estão bem? Bem mesmo. Ó, Canhão XP. Ó, Baiaço, que vende isso aqui. Tá? Por favor. Gente, prazer, eu sou o Rian. Eu comecei minha trajetória em 2013 na antiga BBM Investimentos, Bahia Asset. Eu fui um quase estagiário do Luiza, porque eu era estagiário de BP e fiscal. O Luiz, na época, era economista de internacional, né? O BBM, ele é o Bahia, é uma das grandes escolas de mercado financeiro aqui no Brasil. A gente tem algumas grandes escolas, o BBM, o Opportunity, o Garantia. Então aqui eu tive o prazer de trabalhar numa casa que forma muito bem os profissionais. E se não formasse muito bem, hoje a gente teve vários ciclos de profissionais que foram saindo e mesmo assim a qualidade da gestora ela continuou. Então é uma casa que eu tenho muito carinho, eu aprendi demais. Na época eu fui estagiário de macroeconomia, então acompanhava junto com o João, né? O João tá onde? Tá fazendo PhD onde ele? O João tá em Yale. Yale, chique demais, né, cara? Estagiando no Morgan Stanley. O Morgan Stanley, cara. O João, ele tem uma história muito bacana, ele era de Viçosa, né? Interior de Minas Gerais, né? Aí eu estudou por um mês, né, pra Unampec, passou em top e não sei o que lá pra TV. Uma história sensacional. Conjugava nem verbo direito. Então, eu fui estagiário de macroeconomia. E para quem não sabe, você acha que macroeconomia você ajuda a montar modelo econométrico no começo negativo, é VBA. Tem uma planilha para pegar preço de avião, lembra do Rui? Preço de avião, vai lá, quem quebrou a planilha? Quem vai consertar? Vai lá, Rian. Uma planilha de balanço de pagamento para prever fluxo de dólar. Vai lá consertar, Rian. Então o começo, quando você é estagiário do mercado financeiro, te aprende muito o operacional, porque sem operacional, ainda mais no mundo hoje de Big Data, você não consegue nem utilizar os dados. Então a parte operacional é importantíssima, muitas casas fazem isso, você entrar pela parte operacional, digamos assim. Depois eu fui para a mesa de derivativo de crédito, que hoje existe, mas é algo que eu falo que eu operava o CDS, que nem aquele filme da Grande Aposta, 2008, que era quase a construção do produto, né? Aqueles três personagens tentaram apostar contra o mercado americano imobiliário, não existia o produto, eles falavam no banco, como é que eu faço isso? Tem um tal de credit default swap, faz o seguinte, me paga um seguro aí, que se o mercado de fato quebrar, eu te dou o dinheiro. Bem, 2008 foi a grande crise, eles ganharam muito dinheiro, o Michael Burry, né, teve um gestor assim. Então, aí foi o meu grande começo no mercado, a macroeconomia, e depois da mesa de derivativo de renda fixa. E me marcou muito minha passagem por lá, marcou tanto que até hoje eu tenho amizades, a gente troca muita ideia. Então eu tenho um carinho enorme pelo todo o time do Bahia. E, cara, é uma casa fenomenal. E aonde eu vou eu falo isso, aonde eu vou eu falo da qualidade do time, qualidade da casa. E pra mim é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Prazer é todo nosso, Rian. Eu lembro a história do Rian. Ele foi o primeiro estagiário da Macro que recebeu a nota de destaque. A gente tem uma preocupação... Verdade, cara. A gente tem uma preocupação na empresa, eu particularmente gasto tempo, da gente monitorar todos os talentos, né? A gente tem 87 colaboradores, mais de 20 estagiários. A gente está o tempo inteiro num comitê de pessoas monitorando quem pode ser um cara, o nosso futuro trader, nosso futuro gestor. E o Rian era um caso desse. 6 meses de empresa, cara, o cara chegava às 7 da manhã, saía às 11 horas da noite, fazia 5 refeições no micro-ondas, era cheiro de batata doce na gestora inteira. Lembra da maçã no micro-ondas? Ele tinha a maçã e a luminária especial. Cara, quando eu entrei no mercado, eu tive uma vibe do tipo, vou dormir 3 horas por noite, porque eu vou estudar ao máximo. Cara, é o seguinte, eu dormi de família rica, então, bicho, a oportunidade que eu tive
E engraçado quando eu entrei no Bahia, quando eu entrei, a minha vaga que eu coloquei era de office boy, era ADM financeiro. E aí eu falei assim, cara, eu leio muito jornal de economia. Aí a Dani... Daisy, a Daisy falou assim, putz, então conversa com o time de economia. Aí o Rui perguntou, cara, o que você acompanha? Eu tô acompanhando o desmantelamento do quantitative easing. Irmão, se algum estagiário fala isso pra mim hoje, eu falo, contratado. Então é muito difícil alguém ler jornal econômico nesse nível de acompanhamento. Então, bicho, era a oportunidade que eu tinha na minha mão ali. Eu lembro que eu queria fazer mestrado, aí o Tomás assim, você topa atrasar seu mestrado por 6 meses? Eu falei, lógico, quero dinheiro, tô precisando de emprego. Acabou que eu nem fui fazer mestrado, fui pro mercado, mas Ficou rico. Não, rico não. Mas essa nota é bacana, cara. O BBM ele tem isso de. O Bahia tinha isso de você botar nota de D, né? Até A. E aí tinha o A+, A+. Cara, era uma coisa inatingível. Aí tinha as histórias do tipo, o fulano de tal ganhou 1 e tal. Aí a minha primeira nota foi tipo um C, porque todo mundo ganhava C. Tinha 3 meses de empresa. Aí quando eu ganhei um A+, que eu tinha ido pra mesa, tinha montado o back, cara, fiz muita coisa. Cara, emocionei na época. Foi tipo 10 mil reais de bônus, mas cara, com um estagiário ganhava 1.500 reais. Não, eu me senti tão rico que hoje, até hoje, eu não consigo reproduzir essa sensação, tá? Imagina, cara, uma coisa, eu tenho bônus hoje bacana, legal, mas nada se compara com aquele dia que eu me reuni e falei, cara, toma aqui 10 mil. Caraca, cara, que coisa absurda. E isso é o bacana da meritocracia, né? Quando você vai pra uma casa, enxuta ou pequena, com gente muito boa, a meritocracia ela fica muito mais evidente. Você consegue olhar os talentos. Eu já trabalhei em outra gestora, vou falar o nome porque ela está aqui, mas era mais difícil a cultura organizacional. Algo que no BBM do Bahia era sensacional, então isso me marcou muito também. Legal, Rian. Eu acho que uma coisa que tem que destacar é que eu acho que o trabalho da XP, eu acho que se eu pegar o principal acontecimento do Brasil nos últimos 6, 7 anos, facilmente é o movimento de ruptura de educação financeira. Eu acho que a gente está vivendo um processo de democratização dos investimentos e a XP é uma das grandes líderes desse processo. E é impressionante, eu vi o Rian estagiário, eu acompanho a trajetória dele, vejo a capacidade dele de educar, de como ele transmite o conhecimento. Eu sempre fui professor, eu achei que eu era didático, mas eu vejo as lives dele, eu fico aprendendo. Então eu vou fazer a pergunta, Rian, que é nessa linha da educação financeira. Qual o conceito que você acha mais difícil de ensinar para o público em geral sobre renda fixa? Que a renda fixa tem 2 taxas. Isso, meu irmão, é uma coisa que é um mind-blowing na cabeça das pessoas. Até para contextualizar, gente, eu estou há 5 anos na XP e há 5 anos atendendo pessoa física, varejo. Eu entrei na XP quando nós éramos 50 pessoas de assessoria. Hoje eu sou um dos heads comerciais, são mais de 2.000 pessoas espalhadas em 100 cidades. Eu cheguei atrasado porque eu estava lá na Zona Norte, a gente fechou um hotel para pegar todo o nosso time regionalizado. São 700 pessoas que me ouviram falar groselha de reforma tributária. Vai explicar a reforma tributária para o cliente, vai? É difícil por porra. Então, hoje, o meu trabalho eu digo que eu não fui o melhor gestor, mas talvez não seja o melhor comercial. Mas eu encontrei o oceano azul de pegar informações complexas e transformar de forma simples. Então, renda fixa, eu fui head da operação de renda fixa da assessoria XP. Eu fui responsável por uma linha de receita de quase 500 milhões de reais por ano. E quando eu entrei era 50, então é por isso que eu virei sócio da XP. E o que eu entendi? A minha mesa tinha 5 operadores. Eu falei, cara, eu não vou conseguir gerar esse montante de dinheiro por 5 pessoas. Eu preciso ensinar o assessor na ponta a fazer renda fixa. Então eu comecei a fazer conteúdo, live. Para quem é mais antigo da XP, vai lembrar das minhas antigas lives que eu fazia internamente. E aí eu aprendi tanto a ensinar que eu escrevi um livro. Então eu tenho um livro publicado hoje, A Renda é Fixa, o Preço Não. Eu acho que o livro que eu aprendi em renda fixa é o Handbook of Fixed Income, do Frank Fabosi, é um livro do CFA, inclusive. É um livro de uma maçaroca de 1000 páginas, que o Bernardo, que hoje está na Capital, falou, cara, lê aí para trabalhar, agora já lê aí para você trabalhar comigo. E eu falei, cara, como é que eu consigo traduzir essas 1000 páginas de uma forma que as pessoas entendam? Então meu livro tem 150, pode comprar, é bem tranquilo de ler. Então a renda fixa, eu brinco que é como se fosse um imóvel. Todo mundo tem imóvel, mora no imóvel, então você vai entender o que eu estou falando.
Imagina que eu investi R$1 milhão no imóvel. Eu boto para alugar e esse imóvel custa para alugar R$100 mil ao ano. Então, 100 mil de 1 milhão é 10% ao ano, beleza? Se eu passar 2 anos à frente, quanto eu ganho de aluguel? 20%, 200 mil. Mas se lá na frente eu vendo o meu imóvel, mas supor que construíram um shopping do lado do meu imóvel e ele ficou super valorizado. Então eu não vendo por 1 milhão, eu vendo por 1 milhão e 200. Como eu lucro na operação? Os 200 de ágil e os 200 de aluguel, 400 mil reais. Então na renda, e outra, o contrário, como aconteceu em São Paulo, sabe que desmantelaram a Cracolândia? E os cracovos invadiram para outros lugares, os imóveis desses lugares para onde eles foram, mas desvalorizaram entre 15% a 20%. É real essa história, é verdade. Então imagina, eu ganhei os 2 anos de aluguel, mas na hora de vender, eu vendi por 100 mil a menos. 100 mil negativo mais 200 mil dá 100 mil positivo, ou seja, muita gente não entende que às vezes o deságio ainda é o lucro. Então a renda fixa, quais são as duas taxas da renda fixa? A renda do aluguel, é o que vai pingando na conta, e uma outra taxinha que a gente chama de TIR, taxa interna de retorno, que traz a valores de hoje tudo que essa renda fixa vai te pagar. Quando você vai negociar no mercado, tesouro direto, você olha qual taxa? A taxa que traz a valor presente. Então gera muita confusão. O cara compra um papel, inflação mais 7, e aí não pinga a inflação mais 7 para ele. Ele fala, pô, pingou menos. Pinga mais, ninguém reclama. Pingou menos. Aí você explica, não, porque a taxa, mas o assessor também não sabe, cara. Por isso eu escrevi o livro, porque o assessor também não sabe. Então assim, não, traz a valores de hoje. Então se você levar até o vencimento, você ganha aquela taxa. Se você vender antes, você pode ganhar mais ou pode ganhar menos. E aí você vai ver outros conceitos, curva de juros. Aí, curva de juros parece assim, o bicho de 7 cabeças do universo do mercado financeiro. Assim, ninguém entende isso aí. Gente de equity não entende. Não é? Não você, você é bom. Mas a gente de equity não entende. Vou botar o Frota para sentar aqui. Não, é brincadeiras à parte, pô. Eu acho que a renda fixa, ela é a espinha dorsal do mercado financeiro, porque você traz a valores de hoje tudo. Quero fazer um valuation de uma empresa. Como é que é o DCF, Discount Cash Flow? O lucro dessa empresa até o final da sua vida, a valores de hoje. Você vai ter que usar em algum momento curva de juros. Você tem que entender como é que está a curva e aplicar um spread lá. Que é o AC, né? O AC você bota um spreadzinho do equity. Ou um spreadzinho do crédito privado da empresa. Então a renda fixa, quando você entende renda fixa, tudo fica um pouco mais claro. Pelo menos essa é a minha viesada opinião. Não, você é o cara para ensinar esse tipo de coisa. Então já vamos entrar um pouco aprofundar o assunto da renda fixa. Aí eu vou tentar fazer uma introdução macro para deixar a pergunta difícil para o Rian. A gente está vendo, acho que a gente viveu pós-pandemia uma coisa única, né? Eu acho que todo mundo ficou em casa, tá? Parou de circular produtos e serviços pela economia, a oferta teve um choque negativo, os preços subiram. Foi uma inflação louca. E ao mesmo tempo os governos reagiram dando dinheiro, transferindo, dando gastos fiscais. A gente viu uma inflação que perdurou por muito tempo, e depois de 2 anos a gente começa a ver sinais mais concretos de uma desinflação, seja no Brasil como no mundo como um todo. A gente no Bahia, a gente tem um cenário de desinflação de tradables, de bens, né, nessa parte mais ligada à oferta, que está caindo rápido, tá? Então a gente projeta IPCA de 4,5 esse ano e 3,7 ano que vem, muito por causa dessa desinflação rápida de tradables, de bens. E claro, o PIB mostrou hoje, o Brasil está sofrendo um choque positivo de oferta que é muito agro. O agro é a estrela do Brasil, é impressionante a produtividade do agro. E isso está gerando queda de preço de fato. Se vocês não viram no supermercado, vai chegar, tá? Os preços vão cair. E basicamente isso está ajudando muito o headline da inflação. Então o balanço de riscos da inflação no curto prazo, nos próximos 6 meses, é para baixo. Acho que a inflação pode de fato surpreender para baixo. Qual o risco, o problema? E é a pergunta que eu vou provocar o Rian. E no médio prazo? E para 2024? Porque 2023, qualquer coisa pode dar flutuação, o dólar vai para 6 ou vai para 4, vai impactar a inflação desse ano. Acho que a chave está na inflação de serviços, naquela inflação que é mais sensível ao bolso de cada um de vocês. A inflação ligada ao desemprego está muito baixo, ao governo está transferindo renda para a população que continua consumindo muito, enchendo o supermercado. Essa inflação de serviço a gente projeta que ela vai ter muita dificuldade de cair abaixo de 5%.
Ou seja, é uma inflação alta, até para o padrão brasileiro, dos próximos 18 meses. Então isso dificulta muito o processo do Banco Central cair os juros. A gente até tem um cenário de Selic de 9,25 no final do ano que vem. Eu não vou dar minha opinião, vou deixar para o Rian, mas eu acho que o nosso balanço de risco é a Selic ser maior e não menor do que 9% no final do ano que vem. Então, nesse cenário, eu gostaria de perguntar para o Rian, como você acha que a renda fixa vai performar num cenário ou de desinflação rápida, que a inflação de fato caia rapidamente para 3% no ano que vem, ou se ela caia devagar, uma inflação fique rodando próxima a 5%, que é acima da meta que o Banco Central está perseguindo? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu recebo muito esse questionamento de assessores. O assessor ele vai ter 3 opções para você investir em renda fixa: pós, pré ou inflação. Para você guiar na aplicação de renda fixa, não deveria ser apenas a expectativa de inflação ou o preço da inflação, que é a inflação implícita, mas sim o risco. Para o mesmo prazo, o título menos arriscado é o pós-fixado, depois a inflação e depois o pré-fixado. Você sabia que um título pré-fixado de 10 anos ele é mais arriscado que um título de 30 do governo inflação? Por quê? A taxa pré, ela oscila muito também. Qual é a variação de um título? Duration vezes a variação da taxa. A variação da taxa varia muito mais do que a variação da inflação mais. Então, assim, resumo da ópera, a sua alocação deveria ser por risco e não por inflação. É isso que o fundo faz? Não. O fundo, ele olha na vírgula isso. Pô, eu acho que o preço da inflação está muito alto, então eu vendo inflação implícita. Eu acho que a inflação está muito baixa, então eu tenho um seguro, compro inflação implícita. Então, para uma alocação pessoa física, o que eu sugiro para vocês? Longo prazo deveria ser maior parte inflação, porque vocês não vão ficar comprando e vendendo o tempo todo, e no Brasil sempre tem choques inflacionários. A inflação do nada vai subir, né? Então, a alocação pré é uma alocação mais tática. Se vocês viram, nos últimos 6 meses, um pré-fixado de 2 anos, ele caiu de 15% para 10%. O movimento, ele já aconteceu. Quem ganhou dinheiro ganhou. Ah, mas vai cair para 9, Rian? Eu prefiro comprar uma inflação mais 5,5 do que comprar um 10,5 pré. Volto a dizer, pessoa física. Se você compra um título do Tesouro Direto, DNTNB 2050, compra hoje e vende amanhã, sabe que perde dinheiro? Você perde 1,5%, que é o BIDESC. BIDESC é a diferença entre compradores e vendedores. Como é que um broker ganha dinheiro na renda fixa? Eu posso dizer que quem é o broker? O Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional ganha dinheiro no Tesouro Direto, não é de graça, né? Ele compra barato e vende caro. Então, se você faz exercício, compra um título do Tesouro Direto, vende dia seguinte, você vai perder dinheiro, provavelmente. Então, a ideia é, para a pessoa física, uma alocação que não muda muito, opte por inflação mais. Na carteira recomendada da XP, você vai ver que no moderado é os 50% da renda fixa. Vai ter lá 20% de inflação, 15% de inflação, 2% pré, 3% pré. Mesmo que tenha aquela vontade, eu pré-fixar o meu retorno, tá? Acho que para a pessoa física é isso. Para agora fundo, vamos agora pensar na fronteira do conhecimento. O fundo, ele pode apostar, a chave para você entender, se você, primeiro você entender como é que está o preço da inflação. O preço da inflação não é o relatório Focus, não é o que eu ou o que o Luiz acha, é a inflação implícita. Vamos supor que eu tenho um título pré-fixado de 12 e um título inflação mais 7, ambos com prazo de 5 anos do governo federal. Vamos fazer uma conta de padaria. Quem é bom em matemática não briga comigo. 12 menos 7 dá 5. Então a inflação esperada pelo mercado média de hoje até 5 anos é 5%. Se eu acho que a inflação vai ser mais alta, a média dos últimos 10 anos foi 6%. Eu não compro pré-fixado, eu compro inflação mais. Se eu acho que a inflação vai ser 4%, eu compro pré. Então a chave primeiro é entender o que é a inflação implícita. Hoje a implícita, no curtinho, está 4% e vai subindo para quase 5 e pouco. Então já aumentou um pouquinho, chegou a bater 4% na curva inteira. Na média, eu prefiro que você tenha inflação mais, porque a inflação implícita é um seguro no Brasil. Por exemplo, o governo agora demonstrou que vai gastar, o resultado do governo veio ruim agora, né? O pior déficit desde 1997, segundo pior. Está gastando mais. Despesa está crescendo 20% ao ano, né? 20% ao ano. E a despesa está caindo 5%. O governo vai entregar uma meta de 0 no ano que vem. Bicho, vai gerar inflação, tem um risco. Então, a ver que a inflação implícita subir um pouquinho. Então, o ideal é
entenda o preço da inflação primeiro, para você pensar na sua alocação. E para a pessoa física, eu sugiro que a parte de longo prazo seja a maior parte atrelada à inflação. E no curto prazo, se a gente pensar em dinâmica inflacionária, se você olha os últimos 12 meses, está na ordem de 3 e pouco. Por quê? Teve deflação no ano passado por conta da queda do ICMS. Que o governo, quando o barril de petróleo estava $130 o barril, e a gasolina aqui estava R$7 no posto, falou, opa, vou tentar baixar isso aqui, senão eu vou ser reeleito. Tudo bem, não foi reeleito, mas tudo bem. Então o que aconteceu? O ICMS ele limitou em 18, então o preço da gasolina caiu na canetada. Teve deflação em 3 meses. Então agora, esses meses assim, não vai ter deflação provavelmente. Então a inflação deve fechar o ano em 5%. Acho que o reajuste da Petrobras deu um pouquinho para cima, né? E ano que vem já volta ali na ordem de 3,5%, 3,8%, que está na banda ali da meta do Banco Central. Gente, a inflação, esse processo que o Luiz falou de deflacionário, ele aconteceu. Não só no Brasil e no mundo. E eu vou adicionar um ponto. O agro vai ter uma safra recorde de 340 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Eu tenho muito cliente agro. O agro inteiro brasileiro começou a produzir soja. Então, porque o preço subiu muito, só que demora um ano para reajustar a safra. Demora um ano para replantar. Então, o que aconteceu? Só demorou um ano para reajustar a oferta. E aí o preço só já caiu 30%. O preço do milho que a gente exporta também caiu quase 30%. Então a gente está tendo uma safra recorde, o PIB subindo 20%, com um preço para baixo. Tem um nome no mercado que a gente chama de Gold Rock, né? Cenário de cachinhos dourados. É o melhor dos mundos. É um PIB muito forte, com uma inflação baixa. E o mundo inteiro vai ter, por aí a gente pode discutir, é um ciclo de dólar fraco. O dólar caiu uns 10% o DXY nesse ano. Então, o Arthur Wickman, que é o nosso CIO do Private XP, ele comenta que os ciclos de dólar eles são muito longos, né? 2002 e 2010, o dólar foi de 4 para 1,50 no Brasil. Não foi o dólar só no Brasil, foi o dólar no mundo inteiro. Foi depois da crise da Nasdaq, excesso de liquidez, deu crise em 2008. 2010 para frente foi um movimento de dólar forte no mundo, principalmente depois de 2013 com o taper tantrum, que os Estados Unidos falaram assim, galerinha, eu vou parar de comprar, vou injetar dinheiro e eu quero esse dinheiro de volta. O dólar sai de 1,50 no Brasil para R$6. Então, eu não tenho bola de cristal, mas a probabilidade de vermos um dólar fraco no mundo ano que vem, principalmente pelo diferencial de crescimento entre os Estados Unidos e o resto do mundo, é mais alto do que o contrário. O juro americano vai parar de subir, 5,5, 5,25. Ainda do nosso lado, temos uma Selic de 13. Se eu juntar a balança comercial e investimento direto no país, são 150 bilhões de dólares que entram todo ano. É muito uma cara de menos pressões inflacionárias no Brasil e um mundo de menos juros com o dólar mais fraco. Então eu acho que a gente deve pegar um ciclo bastante pujante para o Brasil nos próximos anos. E aí, o empresário vai finalmente pagar menos juros na Selic, que não é só a Selic, ele paga de juros, vai pagar menos juros. Você, investidor, vai ficar desmamado a Selic. Sabe o que acontece no Brasil? Sabe o que eu tenho na poupança? 1 trilhão. Tem uma XP na poupança. E sabe o que acontece? Sabe que o maior concorrente não é o BTG, não é outro banco, não. É uma coisa chamada LCI e LCA. É o meu maior concorrente. Porque o banco, ele oferece, não é o Castel, 100%. Ó, tem que uma da assessoria da XP. Rende 100% CDI. É o cliente, vou ficar aqui no banco. Porque rende 105%, porque rende 100%. Aí a Selic cai, você fala, fulano, sabe que vai cair 0,5% a cada 45 dias? Por que tu não aplica numa coisa aqui que pode te dar um ágio, pode te dar um retorno mais interessante? Então é essa que é a nossa luta. Mas o cliente, ele só olha quando cai o extrato do banco. Ele vai ver que rendeu no mês mais baixo. Agora rendeu um pouquinho. Aí quando a Selic tiver 6, vai acontecer como aconteceu em 2018. Se a gente pegar 2016 a 2020, sabe quando a bolsa subiu? Aumentei 3 vezes, tá? Selic caiu de 14 para 5, a bolsa subiu 3 vezes. Bem, eu acho que a probabilidade disso acontecer é maior do que não acontecer. Mas aí, deixa eu colocar um risco, então, para o seu cenário pujante. O cenário pujante no Brasil já até começa a me tremer. Então, você falou bem do resultado primário dessa semana. Eu acho que esse governo, acho que está dando sinais cada vez mais claros que ele quer gastar. É que eu brinco, né? É o famoso fiscal do Vampeta, né? Eu finjo que eu jogo, vocês fingem que me pagam, né? Ele quer passar a impressão que vai fazer a meta, ele vai cumprir o resultado, a meta vai ser 0. Mas na hora de entregar, ele está gastando um primário que é equivalente a um déficit de 2% do PIB. Então, o mercado hoje se discute, eu acho que existe um risco fiscal,
Mas as coisas são não lineares, né? O Brasil quebra ou o Brasil não quebra. Como que você acha que isso pode atrapalhar esse cenário pujante, eventualmente, de uma bolsa mais valorizada e um câmbio mais apreciado? Uma coisa que eu aprendi, eu falei que eu entrei no mercado na época do Bahia, em 2013, então completei esse ano 10 anos de mercado financeiro, peguei alguns ciclos, então eu fiquei 10 anos na fronteira do conhecimento, pegando esse ciclo, na mesa de operação, na vírgula, não, estava em outro lugar, não. Então, realmente, há 10 anos eu acompanho discussões, né? Eu acho que são 3 pontos que a Selic caindo afetam muito, e o que vocês do institucional não veem é o varejo. Ontem a gente teve uma apresentação do presidente da CVM, ontem falando sobre o novo marco da assessoria, e ele falou o seguinte: em 2016 tinham apenas 600 mil investidores na bolsa, 600 mil CPFs. Sabe quantos são? 6 milhões. O varejo chegou a representar 30% do movimento da bolsa. Isso eu acho que hoje já menora um pouquinho. Eu vi acontecendo na assessoria. Eu vi acontecendo, cara, que a Selic estava baixa e ele começa a comprar a bolsa. Então tem 3 efeitos que eu acho que a Selic caindo não fica no preço, geralmente, do mercado, porque o mercado ele é mais reticente. Isso é um estudo disso, né? O investidor local, ele sempre é mais reticente que o investidor estrangeiro, e não é só no Brasil não, tá? Na América Latina inteira isso acontece. Primeiro, alavancagem das empresas. Hoje, uma Redditor paga CDI na dívida. Em 2016 não pagava. 2016 era até o 2016. Por que em 2016? Teve o BNDES, mudou o governo, o BNDES parou de emprestar muito dinheiro. Então, na época, tinha a TJLP, então metade da economia pegava dinheiro emprestado a 6 e a outra metade pegava 14. Então, você tinha um entupimento da transmissão de política monetária no Brasil. Hoje não. Redditor, JSL, qualquer grande empresa paga CDI. Então, quando o CDI cair, naturalmente a alavancagem dessas empresas cai de forma vertiginosa. Umas empresas que sofreram pra caramba, varejo é um exemplo. Hoje, Americanas era, agora quebrou, mas Renner, Via Varejo, pegam dívida CDI, cara. CDI mais 1, CDI mais 2, é normal, o que não era no passado. Então, CDI caindo diminui a alavancagem. 2, valuation. Eu sei que o valuation é a curva de juros, mas vai falar isso pro cara de equity. Na média, o equity, tô falando sério, na média, o cara ele olha a Selic. Ele, vai por mim, ele não olha a curva de juros, o cara não entende curva de juros. Então, ele olha assim, a Selic tá caindo, opa, vou botar no meu modelo aqui, que geralmente é o CDI mais o spread do ENB, né? Que vai estar reduzindo, eu vou trazer a valor presente e vai valer mais a minha empresa. E o terceiro efeito, cara, é o varejo. O varejo já foi 30% da bolsa, cara. E como uma ação sobe, mais pessoas comprando do que vendendo. Então, sinceramente, eu acho que a gente, no Brasil, a gente apanhou muito. Pô, Bahia é uma casa secular, então já pegou diversos ciclos e ganhou muito dinheiro sendo mais cauteloso. Mas agora, eu acho que o investidor institucional, ele é ruim de pegar o market. É ruim de verdade. Eu acho assim, normal, a gente tá na nossa bolha. Cara, você tem sua bolha, eu tenho a minha bolha, cada um de vocês tem a bolha de vocês. O meu intangível que nenhum de vocês tem. Eu atendo 2.000 assessores em 100 cidades do Brasil. Esse intangível eu tenho, eu acho que esse é meu grande valor. Então você vai escutar empresário lá, o cara tá vendo a Selic, ele nem sabe o que é Selic. 90% das pessoas não sabem o que é Selic. Então quando ela cai, ela vê o custo dele barateando, as coisas andam de forma vertiginosa no Brasil. Então eu acho que a gente viu acontecendo no passado e agora a gente vai ter um potencial muito maior disso acontecer novamente. Fiscal no Brasil, ele é problemático, meu filho, desde 1980, né? Desde sempre, né? E aí a gente foi melhorando no tempo. E outra, eu acho que essas coisas estão no preço. Vai lá para o Fox lá, previsão de déficit, 2% PIB, negativo, até do 25. Então meu trabalho não é saber se é bom ou ruim, se eu acho que é bom ou ruim. Está no preço quanto? Eu acho que vai ficar um pouco melhor do que está no preço. As coisas andam. Então eu acho que é muito mais nisso, nessa linha, do que eu achar que o Brasil vai ser resolvido. Estamos mais pobres do que em 2011. Lembra disso? Pega o PIB per capita brasileiro, você é mais pobre. Mas não quer dizer que você, investidor, ou seu cliente investidora, não vai ter oportunidade, dado o que a gente vai acontecer agora. Pensa, se alguém tentar ir para Disney, a gente está muito mais pobre, né? Porque se você olhar em dólar... Deixa eu pegar um gancho com a sua análise de inflação implícita, que foi ótima. Um outro risco que a gente vê, que a gente está muito preocupado, que a gente discute muito na asset,
vai ter uma mudança, tem uma mudança em curso no Banco Central. O board está mudando, o mandato do Roberto Campos é até o final do ano que vem, 2 diretores vão ser trocados agora em dezembro. Essa inflação implícita que o Rian falou, no fundo é o que o mercado diz, está esperando de inflação daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, ele é impactado pelo fiscal, tudo que ele mencionou muito bem, mas quão disposto o Banco Central está a combater uma pressão inflacionária. Se ele, na hora do vamos ver, ele vê um repique de inflação e ele titubeia, ele hesita em subir os juros, a inflação implícita vai embora. Ela vai subir pra caramba, porque a expectativa de inflação vai subir. Então, isso posto, a gente está tendo uma mudança, independente, sem questão de opinião, de Galípolo, de outros diretores, mas existe um viés dentro desse governo de tolerar mais inflação. O quanto que isso dos bancos centrais, uma mudança do board, pode afetar o investimento de renda fixa? E uma outra pergunta para emendar, que está chegando no nosso tempo, como você sugere para o investidor de monitorar o Banco Central? Porque a gente no mercado, eu conheço um amigo que o nome dos cachorros é presidente de BC, porque a gente vive Banco Central. Eu acordo de manhã, o que o Paulo falou, o que o Roberto Campos falou. O que você ensina para o público em geral? Como monitora esse cara? O público em geral, ele tem uma questão que assim, você vai ver, não sei se já tiveram a oportunidade de ler uma ata do Copom, ou uma ata do FED, do FONC, né? São coisas enormes, documentos enormes e que o público em geral não vai aprender. É que nem eu vou no médico, eu tenho artrose no joelho, isso é verdade. Eu vou no médico, eu vou querer aprender qual remédio eu vou usar ou qual tratamento eu vou usar. Não, eu só confio que o médico, ele é uma pessoa capacitada. O problema é que no mercado financeiro, a gente lida muito com opiniões divergentes que não tem um certo ou errado, porque a gente está sempre falando do futuro. Então, ninguém tem bola de cristal, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer no futuro. Por isso que sempre vai ter opiniões, sempre muito qualificadas, mas divergentes. O que muda na vida do investidor? Eu acho que o investidor, como não está olhando na vírgula, quero olhar na vírgula, coloque o dinheiro no Bahia, coloque num fundo multimercado que está olhando na fronteira do conhecimento sobre isso. Não tem essa capacidade, ou a parte do seu portfólio você não quer se preocupar, é que nem você compra um carro e coloca um seguro. Qual é o seguro? Inflação mais. Então, se eu quero ter um carro, mas eu não quero ficar monitorando qual é a rua que eu vou usar, ou a violência do meu local para deixar de ter seguro, compre um seguro, que é no caso inflação. Quero ter bolsa, mas quero ter um seguro. Eu vi um cliente que compra sempre put, uma put out of the money baratinha lá de Bovespa, que ele está sempre ganhando dinheiro no seguro. Então, o seguro, independente da classe de ativos, se é renda fixa, renda variável, ele é importante, porque aí você não vai ter problemas. E outra, seguro de vida, né? Seguro mesmo, assim, eu tenho patrimônio imobilizado. Cara, faça o seguro de vida, você não sabe o que está acontecendo. Então, eu iria nessa linha para a pessoa física, tenha sempre o seguro. No caso de renda fixa, é uma inflação mais. Pós-fixado não é investimento de longo prazo. Pós-fixado é curto prazo. Tá? Eu acho que essa é a cabeça. E aí, em termos da discussão do Banco Central, cara, política é uma das coisas que é mais difícil de você prever, né? Então, política tem que estar na discussão ali, tem que entender. Mas eu acho que diversas reformas institucionais, acho que uma delas foi a do Banco Central, a independência, a autonomia do Banco Central, ela foi importante para pelo menos, cara, garantir que você tem algo ali constitucional em que você não pode ter uma falta de gerenciamento ali na decisão. Pô, tem um limite? É isso, vai mudar, o governo vai mudar diretor, ele pode ter um viés ou mais desenvolvimentista, por exemplo. Mas é o seguinte, gente, a gente está numa discussão muito mais de magnitude do corte do que se vai cair. Se a gente tivesse uma mudança de Banco Central lá atrás, aí seria um pouco mais problemático com a ancoragem das expectativas. Mas agora é dado que vai cair. Lembra que começou na eleição de outubro? Você olha o relatório, depois do Lula, o relatório Fox. Selic de 3,75 no final desse ano. Aí viu que o Congresso segurou muita coisa, barrou muita coisa, já está em 11, está em 12. Então o que vai cair, vai. A discussão é qual é a magnitude. Então eu acho que esse problema político ele fica menor, não é que não é ruim, mas ele fica menor, dado que a gravidade já vai ajudar muita gente. Achando que o Rian está se candidatando a ser presidente do BC, eu acho que é o Roberto Campos. Gente, infelizmente a gente está chegando ao tempo aqui. Acho que agradecer ao Rian, nosso parceiro, amigão, e colocar a gente à disposição. Agradecer novamente a presença de todo mundo, em especial do Rian. Obrigado. Gente.